Olá, meus caríssimos colegas. Eu sou o professor Rafael De Lázari, leciono a disciplina de Direito Constitucional. De antemão, peço licença para entrar na sua casa, agradeço a oportunidade de estar discutindo as principais questões da ciência constitucional com vocês e, nesses nossos primeiros tópicos, eu gostaria de introduzir vocês na chamada Teoria da Constituição. A Teoria da Constituição. Esse é um tema, meus caros, de antemão eu já chamo sua atenção, é um tema que vem tendo uma constante maior nos concursos. Há cerca de 2 ou 3 anos atrás, era perguntado assim, de uma maneira bem escassa, as questões pertinentes à teoria da Constituição. E agora vem sendo perguntado de uma maneira mais constante, o que tem derrubado muitos candidatos, porque são questões que não estão propriamente previstas no texto constitucional, são questões que a doutrina e a jurisprudência trabalham. Então, para a gente não perder essa oportunidade, vamos discutir aqui algumas questões pertinentes à teoria da Constituição. E nessa nossa primeira aula, eu gostaria de trabalhar com vocês o preâmbulo da nossa Constituição. Preâmbulo da Constituição. Vamos para a leitura do tópico e depois já vou explicar as principais questões pertinentes ao preâmbulo da nossa Constituição. Vamos lá. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Meus caros colegas, o preâmbulo ele representa as aspirações do poder constituinte. Ele é chamado o código genético da Constituição, é a autoconsciência do poder constituinte. Grava essas duas expressões, autoconsciência do poder constituinte, o código genético. Por quê? No preâmbulo são trazidas as premissas, digamos que o preâmbulo seja uma espécie de resumo por tudo aquilo que você vai encontrar na Constituição. A estrutura do nosso texto constitucional somente comprova isso. Você começa pelo preâmbulo, depois você traz os princípios fundamentais, ou seja, são os princípios, as premissas embasadoras do nosso ordenamento, depois você já tem direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes e por aí vai. Agora, o preâmbulo tem a função principal de trazer as aspirações políticas, as aspirações ideológicas, falando que nós somos um Estado democrático. Pode parecer, para quem não estuda mais a fundo a questão, que é uma mera expressão, a expressão Estado democrático. Mas isso representa muito para o nosso ordenamento, sobretudo em considerando o que nós vivíamos até a égide da nossa Constituição, até o 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a nossa atual lei fundamental, nós vivíamos a égide de um regime ditatorial, um regime de supressão de garantias. Meus caros, uma segunda informação diz respeito à chamada natureza jurídica do preâmbulo. A natureza jurídica do preâmbulo. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: preâmbulo tem força de norma, ou seja, é norma obrigatória, tem caráter vinculante? Ou então o preâmbulo tem uma função apenas norteadora, uma função apenas de soft law, ou seja, de fornecer embasamentos para a interpretação do ordenamento jurídico como um todo? Ou ainda, uma terceira pergunta, o preâmbulo é irrelevante juridicamente? Estas são as 3 teorias que existem em torno da natureza jurídica do preâmbulo. Meus caros, a primeira teoria é a chamada teoria da eficácia idêntica à dos demais preceitos. Teoria da eficácia idêntica dos demais preceitos. Meus caros, a nossa Constituição é formada por 3 partes, digamos assim, da mesma maneira que o corpo humano é formado por cabeça, tronco e membros, a Constituição também tem a sua estrutura. Veja bem, você tem a parte preambular, que é exatamente o preâmbulo da Constituição. Você tem a parte dispositiva, que são os artigos 1º a 250 da nossa Constituição Federal, e você tem a parte transitória, são as disposições constitucionais transitórias, o ADCT. Ou seja, você tem 3 partes, repito, preâmbulo, parte dispositiva e parte transitória. É absolutamente pacífico, absolutamente tranquilo na doutrina de jurisprudência que a parte dispositiva e que a parte transitória
tem eficácia vinculante, tem eficácia de norma, capacidade decisória, capacidade de vincular tanto o agente público como os indivíduos que pertencem à sociedade, o âmbito privado, digamos assim. Então, segundo essa teoria da eficácia idêntica à dos demais preceitos, o preâmbulo constitucional teria eficácia vinculante, eficácia normativa, tal como a parte dispositiva, os artigos 1º a 250 da Constituição, tal qual a parte transitória, a parte do ato das disposições constitucionais transitórias. Tudo bem? Ajuda a fundamentar essa teoria a Lei Complementar número 95/98, que estrutura a maneira como você deve elaborar leis. A Lei Complementar número 95/98, que fala que todo dispositivo, todo diploma normativo deve ter 3 partes: parte preambular, parte dispositiva e parte transitória. A segunda teoria é a chamada teoria da eficácia indireta. Teoria da eficácia indireta, ou teoria da eficácia não específica. Por essa teoria, meus caros, e já falo para vocês, já lembro de antemão para vocês, ela encontra grandes defensores na doutrina, ela encontra vários defensores na doutrina. O preâmbulo não teria uma natureza de norma propriamente dita, tal qual a parte dispositiva da Constituição, tal qual a parte transitória. Segundo essa teoria, o preâmbulo serviria como balizamento para a interpretação constitucional. É aquilo que nós podemos chamar de soft law, que é o oposto do hard law. Soft law significa o seguinte: olha, você pega o preâmbulo, você analisa a estrutura do preâmbulo da Constituição, analisa aquilo a que ele se propõe a dizer. Lembra que eu acabei de falar para vocês, o preâmbulo é o código genético de uma Constituição, é a autoconsciência do poder constituinte. Você pega a estrutura do preâmbulo e utiliza como balizamento interpretativo, ou seja, fica no meio termo. O preâmbulo nem é norma, nem se submete à tese da irrelevância jurídica. A tese da irrelevância jurídica, meus caros, é a terceira corrente. Eu falei para vocês, tese da eficácia idêntica dos demais preceitos, tese da eficácia indireta, que eu acabei de falar para vocês, e a terceira teoria é a tese da irrelevância jurídica do preâmbulo. Tese da irrelevância jurídica do preâmbulo. Segundo essa teoria, meus caros, a função do preâmbulo é meramente política. A função do preâmbulo é meramente sociológica e ideológica, não servindo nem indiretamente para o auxílio na interpretação, nem diretamente como norma vinculante propriamente dita. Vocês querem ver como isso tem uma aplicação prática? Eu dou exemplo para vocês, meus caros, a expressão perante Deus, a expressão sob a proteção de Deus prevista no preâmbulo. Aqui fala o seguinte, vamos lá para a parte final. Promulgamos sob a proteção de Deus. Olha só como isso desperta discussões na doutrina e na jurisprudência. Uma grande dúvida é saber se o preâmbulo é uma norma de observância obrigatória. Isto é, o preâmbulo da Constituição Federal deve ser reproduzido, obviamente respeitadas as nuances, nas constituições estaduais, nas constituições dos estados. É a grande dúvida. Independente do posicionamento que se tenha, sempre todas as constituições estaduais trouxeram no seu bojo um preâmbulo. E todas as constituições dos estados trouxeram a expressão sob a proteção de Deus ou a expressão perante Deus, à exceção de uma, a Constituição do Estado do Acre. A Constituição do Estado do Acre não trazia a expressão perante Deus. Por essa razão, meus caros, houve na nossa história a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, de uma ADI, a ADI 2076 do Estado do Acre. A ADI 2076 do Estado do Acre, de relatoria do hoje ex-ministro Carlos Veloso, ela foi proposta à época pelo PSL, pelo Partido Social Liberal. O que essa ADI almejava? Essa ADI almejava que a Constituição do Estado do Acre fizesse constar no seu preâmbulo a expressão sob a proteção de Deus, sob a alegação de que o preâmbulo da Constituição Federal seria norma de observância obrigatória. Seria norma que deveria ser reproduzida, respeitadas as nuances dos estados, nas constituições estaduais. De antemão, você já teve um grande problema, porque o Supremo Tribunal Federal, esperava-se que o Supremo Tribunal Federal fosse discutir a expressão sob a proteção de Deus, se era fere ou não o Estado laico. A gente vê lá no artigo 19, inciso 1º da Constituição, que é vedada qualquer relação estatal com religiões. Isto é, os estados devem respeitar as religiões, devem respeitar a ausência de religiões, mas o Estado não pode, de maneira alguma, privilegiar uma religião em detrimento de outras ou
prejudicar uma religião. Se esperava que o Supremo Tribunal Federal fosse criar um precedente, fosse criar um paradigma em razão desta característica do Estado laico previsto lá no artigo 19, inciso 1º da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, de uma maneira muito inteligente, optou por falar o seguinte: nós adotamos a tese da irrelevância jurídica do preâmbulo. Foi o que o STF fez. O STF jogou a de 2076, de relatoria época do ex-ministro Carlos Veloso, jogou essa de improcedente para falar que o preâmbulo é irrelevante juridicamente, isto é, ele não tem caráter de norma obrigatória, não tem eficácia cogente, não tem força vinculante. Meus caros, no âmbito da jurisprudência, portanto, o Supremo Tribunal Federal adota a tese da irrelevância jurídica do preâmbulo. Vou repetir, no âmbito da jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal adota a tese da irrelevância jurídica do preâmbulo. Vale lembrar, a doutrina, de uma maneira bastante consistente, segue também a segunda teoria, a tese da eficácia indireta do preâmbulo, pelo qual o preâmbulo teria uma natureza de soft law, tudo bem? Agora, numa prova objetiva, numa prova de teste, você vai ficar com a tese da irrelevância jurídica do preâmbulo. Eventualmente, numa prova discursiva, valendo lembrar que a gente sempre prepara vocês tanto para fazer exames objetivos, provas de múltipla escolha, como para exames subjetivos, provas discursivas, você pode desenvolver melhor essa questão da natureza jurídica do preâmbulo da nossa Constituição. Tudo bem, meus caros? Vamos aqui para a nossa questão, que exatamente vai confirmar isso que eu acabei de falar para vocês. Prova de auditor, prova CESP 2011. Dá uma olhada, vou ler com vocês. A respeito da estrutura da Constituição Federal de 1988 e das Constituições estaduais, julgue o item seguinte: o preâmbulo da Constituição é norma de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais. Eu acabei de falar que, como o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a de 2076, proposta à época pelo PSL, pelo Partido Social Liberal, se entendeu, se adotou a tese da irrelevância jurídica do preâmbulo, se concluiu que o preâmbulo não é norma de observância obrigatória no âmbito das Constituições estaduais, tá? Vale lembrar, só para deixar vocês atualizados. Atualmente, até a Constituição do Acre tem essa expressão sobre a proteção de Deus. É emenda constitucional número 19/2000. Emenda constitucional número 19/2000 à Constituição do Acre, tá? Não à Constituição Federal. Emenda 19/2000 à Constituição do Acre, que também fez constar a expressão sobre a proteção de Deus no preâmbulo daquele Estado. Tudo bem? De toda maneira, jurisprudencialmente, a coisa já foi decidida no âmbito do STF. Meus caros, essas foram algumas considerações a respeito do preâmbulo constitucional. Um abraço.